Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra, dia 20 de outubro. A palavra que nós vamos meditar está em Lucas 12, capítulo 1, versículo 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será pronunciado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Gente, que palavra impressionante. Eu quero começar com o fim desse evangelho, porque mostra que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, entenda isso. A tua vida está nas mãos de Deus. Mais do que nas suas mãos, a tua vida está nas mãos de Deus. Achamos que temos controle sobre a nossa vida, mas essa é uma grande ilusão. Você não tem controle sobre a sua vida está nas mãos de Deus. Veja que Jesus está dizendo isso. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Você não sabe quantos cabelos você tem. Mesmo que você queira contar, creio que você não conseguirá fazer isto. Veja, Deus sabe até quantos cabelos você tem. Isso é só para dar um exemplo de que Ele conhece tudo de você. Ele conhece todas as coisas. A sua vida está nas mãos dEle. Algo interessante, aliás, que precisa ser dito no mundo de hoje, é que Jesus também fala dos animais. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? Olha que bonito. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Deus não esquece os animais. Nenhum animal é esquecido por Deus. Ou seja, toda criatura que Deus fez não é esquecida por Ele. Então, os animais são preciosos para Deus. Os animais são criaturas de Deus e nenhum deles é esquecido por Deus. Amém? Agora, animal é uma bênção, animal é criatura de Deus. Agora, no mundo de hoje, a gente está vendo algo que deve nos chamar a atenção. Quando o animal começa a valer mais do que o ser humano, aí a coisa está errada. O animal é bonito, o animal é importante, o animal é criatura de Deus. Agora, colocar o animal com um valor acima do ser humano, aí não, aí está errado. Então, por exemplo, tem gente que defende o animal, que ele não pode morrer, aquilo outro, em determinada situação. E que bonito, está correto, não pode sofrer a violência, né? Perfeito. Temos que proteger os animais, não pode ter violência contra os animais, perfeito. Mas às vezes essas mesmas pessoas que defendem o animal não são capazes de defender uma criança no ventre de uma mãe, por exemplo. E aí o que vale mais para essa pessoa é o animal do que uma pessoa. E por que eu falo isso? Porque a Bíblia está dizendo hoje, vós valeis mais do que muitos pardais. O ser humano vale mais. Então só deixo esse parênteses. Animal é importante, animal é querido por Deus, animal não é esquecido por Deus, mas animal, o ser humano, vale mais do que os animais. Veja, foi para o ser humano que o Senhor morreu numa cruz. E o nosso preço vale tanto, mas vale tanto que foi pelo ser humano, não foi pelos animais, pelo ser humano que o Senhor entregou a sua vida para salvar o ser humano dos seus pecados. É o ser humano que está em jogo, a sua salvação e a sua condenação. Tanto é que essa é a preocupação de Jesus aqui. A minha vida está a sua vida está em minhas mãos.
E Jesus começa a falar: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenha medo desses. Agora eu vou dizer a quem vocês devem temer: temei aquele que mata a alma. E Jesus fala: a este eu digo, temei, porque pode jogar você no inferno. Então cuidado com o diabo. Cuidado com o diabo. Cuidado com o pecado grave, cuidado com o pecado mortal sem arrependimento. Você tem consciência daquele pecado e mesmo assim não se arrepende dele. Cuidado, isso pode te levar ao inferno. A isto você deve temer, a sua salvação. Então olha que bonito, Jesus está falando: você vale muito para mim. Você vale mais do que os animais. Os animais não são esquecidos por mim, mas você vale mais do que os animais. Por você eu morri numa cruz, por você eu derramei sangue. O seu valor é muito alto, o seu valor é muito grande. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vale muito. O preço de um Deus, o preço de sangue. E eu morro numa cruz não para te condenar, mas eu morri numa cruz para te salvar. Por isso Deus está preocupado nesse evangelho com a tua salvação. Cuidado para você não ir para o inferno. Porque você vale muito para mim. Gente, é como se Jesus estivesse dizendo isso para você. Você vale muito para mim. Você vale mais do que os animais. Foi por você que eu morri numa cruz, foi por você que eu ressuscitei. Eu voltei ao céu para fazer para você um lugar, para que onde eu esteja, você também esteja comigo no paraíso. Então você vale muito. Eu estou preocupado com a tua salvação. E eu estou dizendo: não tema os homens, porque eles não podem fazer nada com você. Eles podem te prender, podem te matar, mas nada mais do que isso. Agora eu tenho que dizer: temam aquele que pode levar vocês ao inferno. O demônio, o pecado. Você vale muito. Você vale muito. Vamos valorizar esse amor e vamos lutar pela nossa salvação, meus irmãos e minhas irmãs. Porque Deus morreu numa cruz para que a gente fosse salvo, não para que a gente fosse condenado. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no teu coração. Que vivamos uma vida aqui de honestidade, que vivamos uma vida aqui de honestidade. Como o evangelho de hoje fala, que nos afastemos da hipocrisia dos fariseus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.